Olá, queridos irmãos e irmãs. Dia 5 de junho, sábado, dia de São Bonifácio. São Bonifácio nasceu na Inglaterra no ano de 673. Foi monge e grande missionário dos povos germânicos. Adaptou a liturgia conforme as necessidades locais e promoveu a reforma da igreja na França. Tinha grande espírito evangelizador, sem descuidar-se de sua condição de monge. Aos 81 anos, entregou seus encargos aos seus colaboradores e partiu para a Frísia, com a finalidade de pregar aos pagãos. Mas eles o atacaram e o mataram. É reconhecido como o grande apóstolo da Alemanha. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Jesus dá uma lição aos discípulos: não se deixar levar pela vaidade, pela presunção, pelo orgulho. Ele usa como parâmetro os mestres da lei, os doutores da lei, ou seja, os fariseus, que gostavam de ser reconhecidos como fariseus, que gostavam dos primeiros lugares, que faziam isso e aquilo outro. Jesus deixa bem claro aos seus discípulos: isso está errado. Aquele que se coloca à disposição para trabalhar pela construção do reino de Deus, que exerce uma função religiosa, ele não pode esperar honrarias neste mundo. Ele não pode esperar reconhecimento neste mundo. Ele não pode se deixar levar pela vaidade, de achar que aquilo que ele faz por si mesmo, excluindo a ação de Deus através dele. Isso é um perigo para todos os ministros de Deus, para todos aqueles que trabalham em nome dele. De achar que aquilo está acontecendo porque o cara é, entre aspas, bom, e não porque Deus está agindo. Por isso que Jesus vai dizer: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nós não podemos deixar levar pela hipocrisia. Às vezes eu vejo muitos cristãos com uma postura extremamente conservadora, que nada mais são do que os doutores da lei do século XXI. Nós não podemos querer que os outros façam coisas que muitas vezes nem nós mesmos damos conta de fazer. Temos que tomar muito cuidado com essa postura. Ou querermos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Temos que tomar cuidado com essa postura. Seremos sim reconhecidos como homens e mulheres de Deus se nós vivermos o Evangelho e fizermos aquilo que Ele nos pede. Aí sim, as pessoas irão olhar a nós e ver homens e mulheres que buscam viver o Evangelho, que dão testemunho do Evangelho. E aí sim reconhecerão: estes homens e mulheres são homens e mulheres de Deus. Mas não ostentar roupas, não buscar primeiros lugares, não buscar honrarias deste mundo. Não. Lembremos que ele veio para servir e não para ser servido. E se nós somos discípulos dele, também devemos buscar servir e não sermos servidos.
Outro aspecto é dar a Deus tudo aquilo que temos. A viúva simboliza isso. Tem gente que dá a Deus esmolas e não dá a si mesmo, para abater a consciência. Por exemplo, pessoas que não querem ter uma vida cristã, mas estão dispostas a fazer atitudes cristãs para amortizar a sua consciência. O cara tem muito dinheiro, então ele vai lá, pega algumas cestas básicas e dá. Fiz a minha parte como cristão. Não. Ser cristão é muito mais do que dar esmolas, é dar tudo aquilo que tem. Ou seja, é dar o seu coração, é dar a sua vida a Deus e não dar daquilo que lhe sobra. Deus não precisa das nossas esmolas, Deus precisa do nosso coração. É isso que Ele espera de nós. Então nós temos que fazer esse balanço. Nós devemos dar a Deus aquilo que nós temos de melhor e não esmolas. Deus está cansado das esmolas. Deus quer o integral. Deus nos quer. Deus quer o nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, nos retornamos aqui neste canal na próxima segunda-feira, novamente refletindo sobre a Palavra de Deus, já na 10ª semana do Tempo Comum. Faço o convite a que vocês possam participar conosco da celebração da Eucaristia amanhã às 9h30 da manhã. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e que Deus os abençoe. Tchau.